Meus convidados hoje, Manuel Pizarro e Nuno Camilo, para olharmos para este ano que está a terminar. Nuno, começo por si. O PSD, ao dizer que o Governo não está a governar, não pode ter aqui um choque com a realidade do país, com os números da economia? Bem, os números da economia são muito positivos, mas se nós olharmos para as agências de rating, elas avaliavam positivamente bancos que pouco tempo depois viraram em falência. O que acontece hoje é que nós vemos, na verdade, que os números são bons, teoricamente, mas na prática, por exemplo, o consumo deste ano do Natal já se veio a reduzir. Se o ano passado havia um consumo consideravelmente em subida, este ano já houve uma redução em média por família menos 20 euros, o que significa que já existe aqui algum abrandamento. Vemos também que os números do desemprego têm vindo a melhorar, mas a produtividade do país tem vindo a reduzir. Portanto, existe aqui uma miscelânea, ao fim e ao cabo, de números que vão nos levando àquilo que nós achamos que o país está neste momento a ser gerido. Estes números da economia não refletem a realidade da economia? Refletem em parte, mas eu acho que ainda estão muito longe daquilo que se passa e vemos em termos de outros setores de atividade que existem, em que existe um incumprimento e atrasos graves do Governo. Eu diria que, por exemplo, uma agência europeia, no que diz respeito às contas públicas, chegou a maio de 2017 e dizia que já havia um atraso de pagamentos de 1.000 milhões de euros e há uma derrapagem dos pagamentos do Estado, que passou de 76 dias para 96 dias. Portanto, são sinais evidentes que nem tudo está bem na economia do país e o próprio Estado, neste momento, derrapa. Por isso é que nós dizemos que existe uma navegação à vista. Manuel Pizarro, é isso? É uma navegação à vista? Eu acho que o PSD tem, de facto, um problema com a realidade e nem na altura do Natal consegue deixar de andar à procura do diabo. Só que ele custa a aparecer. Vamos lá ver. Do ponto de vista económico, não há nenhuma forma séria de analisar o ano 2017 não dizendo que é um ano muito positivo. Criação de emprego, redução acentuada do desemprego, pela segunda vez consecutiva, o mais baixo déficit das contas públicas da democracia, o melhor resultado no crescimento económico de todo o século XXI, já vão 17 anos do século XXI. Este é o melhor de todos, convergência com a Europa, o crescimento português um bocadinho superior ao crescimento da média europeia e, finalmente, que era aquilo que enchia a boca dos dirigentes do PSD nos últimos meses, a dívida pública está-se a reduzir de forma consistente e significativa. Claro, se me perguntam, os problemas do país estão todos resolvidos? Não, infelizmente estão muito longe de estar resolvidos. Nós temos problemas estruturais muito sérios, atrasos nas qualificações dos cidadãos, problemas que têm a ver com o abandono do mundo rural. Olha, o que mais marca, desse ponto de vista, o ano 2017, é esta dramática tragédia dos incêndios, que é fundamentalmente um problema estrutural da forma como está organizado ou não, desorganizado. Foi muito colado a este governo, não é? Sim, não se olhando para o que aconteceu nos últimos anos. Isso são as contingências da vida política e, naturalmente, quem está no governo tem que assumir as responsabilidades e também tem responsabilidades na forma como as forças da proteção civil reagem de forma mais ou menos operativa. Mas é evidente que qualquer pessoa que analise com seriedade o que aconteceu percebe que foi o dialbar, o finalizar de um conjunto de atrasos estruturais que nós temos na organização da nossa floresta, no abandono do mundo rural, num certo amadorismo das forças da proteção civil que agora precisam de ser resolvidas em solidariedade com todos os portugueses. Quanto à economia, eu acho que, apesar de eu reconhecer que há problemas que têm que ser resolvidos, nós devemos olhar para este ano com otimismo e dizer que vem aí um novo ano onde temos que aprofundar os resultados positivos que foram conseguidos este ano. O mais importante de tudo para as pessoas é a melhoria do mercado de emprego. E, finalmente, temos agora que qualificar esse emprego. Qualificar esse emprego. A prioridade colocada pelo Primeiro-Ministro. Mais garantias e melhores salários. Nós temos que abandonar a ideia de que o país vai melhorar com salários miseráveis que muitas pessoas ainda continuam a ganhar. E, desse ponto de vista, a mim espanta-me muito que uma grande parte das organizações patronais achem que 580 euros de salário mínimo é um salário excessivo para os trabalhadores. Que esteve no discurso do Nuno, na produtividade. O que é que se passa com a produtividade dos portugueses? Não, aquilo que nós vemos é que, na verdade, quando o Dr. Manuel Pizarro falava aqui no salário mínimo, nós defendemos que realmente o salário mínimo deve aumentar, mas deve aumentar de uma forma consistente e, acima de tudo, musculada. Vemos que na concertação social... A meta está definida, 600 euros no final da legislatura. Mas isso é uma meta política de geringonça
única e exclusivamente para sustentabilizar aquilo que é um acordo parlamentar. Não é um acordo de concertação social, que o Governo não conseguiu fazê-lo. Tentou à última hora sacar, como se costuma dizer na gíria portuense, um coelho da cartola, mas na verdade não conseguiu, porque as propostas que apresentam não é ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas. Porque aquilo que nós defendemos é que os salários devem aumentar, mas os conjuntos de contextos de preços que as empresas têm não podem continuar estrangulados. Nós vemos no próximo ano os aumentos que vamos ter no que respeita à eletricidade. A eletricidade vai diminuir. Não vai aumentar, vai diminuir. Pela primeira vez em 20 anos. O gás vai subir, os combustíveis vão subir. Vai diminuir. Portanto, são tudo fatores económicos de contexto que fazem com que as empresas tenham um aumento de custos e, na verdade, nós não temos repercutido esses preços nesse aumento de preços. Na verdade, aquilo que nós sentimos é que este Governo tem feito, em termos económicos, uma profecia do bem, mas na verdade nós temos setores estrangulados. Eu, por exemplo, vou às escolas profissionais. Desde 2015 que este Governo não anda a pagar na grande parte das escolas. Muitas delas têm em 2015, 2016 e 2017 saldos por receber e que não estão a ser analisados. É um setor. E poderíamos ir ao setor da saúde. Vemos, por exemplo, o caso de Correia de Campos, que é o presidente que vinha falar na concertação social, a dizer que o Estado pagava mal. É alguém que é do Partido Socialista a dizer que o Estado anda a pagar mal e fora de horas. Portanto, nós estamos preocupados e consideramos que o país está a andar, acima de tudo, alicerçado em algo falacioso. E aquilo que o Primeiro-Ministro veio fazer na mensagem de Natal foi essencialmente um conto de Natal. Porque, na verdade, falou ao coração das pessoas, falou aos afetos, mas em termos económicos falou do futuro, um futuro risonho, mas que, na verdade, nós não sentimos que esse é o futuro que nós desejamos em termos estrutural para o país. Manel. João Fernando Ramos, o Primeiro-Ministro tem toda a autoridade para falar como falou. Porque este é o discurso que tiveram quando, no final de 2015 e no final de 2016, António Costa prometeu que, com uma política diferente, seria possível controlar as contas públicas e, ainda assim, promover o crescimento da economia e a descida do desemprego. Ora, em 2017, nós, nessa matéria, podemos puxar dos galões do trabalho que realizamos. A verdade é que, com este Governo, com uma política muito distinta da que vinha a ser seguida anteriormente, foi possível conseguir melhores resultados económicos e melhores resultados em matéria de contas públicas. E quanto ao resto, Nuno Camilo, nós não podemos confundir as coisas. Eu partilho da sua preocupação com o facto do Estado não ser bom pagador. Temos todos que melhorar essa performance e temos que corrigir problemas que o Estado tem. Agora, não podemos acreditar que é uma política baseada em baixos salários que vai desenvolver o país. E eu também acho que não podem ser os trabalhadores a ser responsabilizados por muitas insuficiências de gestão que muitas entidades patronais continuam também a apresentar. Eu não me parece que 580 euros para um cidadão que trabalha um mês inteiro de forma dedicada seja um salário excessivo. Acho, ao contrário, que é ainda um salário muito insuficiente e só quando nós aumentarmos de forma consistente os rendimentos dos trabalhadores, conferindo dignidade a quem se esforça para produzir, é que conseguiremos melhorar as empresas e melhorar o país. As empresas também têm muito trabalho a fazer do lado da entidade patronal, não é só do lado do Governo. Eu não me recordo de ter visto ou ouvido ninguém do PST a dizer que era contra o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, é bom que nós, nessa matéria, estivemos pelo menos de acordo. Ótimo. E defendemos que todos devemos ter aumentos. Agora, os aumentos têm que ser proporcionais. Mas ainda vão aparecer. Podem aparecer, mas a seu tempo. Agora, estou convicto que no ano 2018, aquilo que nós esperamos é que haja aqui alguma estabilidade e que o Estado não continue a protelar os compromissos que tem, nomeadamente com as escolas, nomeadamente com as pequenas e médias empresas, os atrasos que faz nos reembolsos, e as empresas neste momento atravessam graves momentos e muitas dificuldades. São desafios para mais 2 anos de mandato. Aquilo que eu gostaria só de terminar é que... Nós já resolvemos uma parte dos problemas e vamos agora resolver os outros. Grande parte da sorte deste Governo resume-se ao turismo, porque é o turismo que tem alavancado o país de uma forma considerável e vemos que quadriplicou o número de alojamentos locais em Portugal. Eu posso responder com uma frase já muito conhecida. Neste caso, a sorte deu muito trabalho. Nuno e Manuel, obrigado aos dois por terem vindo a este Jornal 2 olhar para a mensagem do Primeiro-Ministro e para as reações em tempo de Natal.